conseguiu alguma coisa? Não. Para preencher? Se você puder pegar a foto. Me distraiu. Ele estava aqui, eu achei que ele ia pegar. Ele não me deu não. Ele esqueceu. É impossível. Hoje eu falei isso. MCN. Repete. Geralmente está pelas iniciais. Sim, é que eu não sabia que era Maria. Ah, Cristina. Eu estava já Não, é no por C. isso que eu estou falando, MCN, que eu achei que você não ia saber. Cá está. Depois eu preencho. Será que mudou alguma coisa? Não, 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 não. Não, desse não. Não. Não acredita, viu? Aí dá vergonha quando diz. Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de abril de 2017. É uma terça-feira e o nosso verbete é de número 4099. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 10 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é a política autoevolutiva, da especialidade para a politicologia. E esse verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa, professora Maria Cristina Nieves, que é graduada em psicologia, ela é argentina, natural de Buenos Aires, voluntária da Conscienciologia desde novembro de 92, tenepsista de janeiro de 95 a 2000, desde 2005 e desde 2009. Agora vamos aqui à nossa definologia. A política autoevolutiva é o conjunto de ações, atos e posturas manifestas da consciência intra ou extrafísica ao se posicionar perante os fatos e parafatos, explicitando a priorização da compreensão e aplicação do Código Pessoal de Cosmoética, visando a aceleração existencial lúcida com base na conviviologia salutar. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da autoevolutividade, o holopensene pessoal da saúde consciencial, a mudança do padrão pensênico mantendo a automeostase, a pensenidade como sendo a mostra grátis da autobiografia. E aqui na fatologia, o abertismo às ideias libertárias, a alavanca da intencionalidade sadia em todo empreendimento de vida, a dinâmica consciencial pró-evolutiva, a escolha pela reeducação, visando a superação do egão, o destemor ante o diferente, a autoimperdoabilidade, acelerando a consciência rumo às autorreciclagens, a descoberta de autoenganos, produto da eficácia tarística, o fato de enxergar as realidades conscienciais, exigir maturidade e autodiscernimento. Agora aqui na parafatologia, a postura pró-amparador extrafísico, o parapsiquismo impressivo autoevolutivo, o entendimento da parahistória, o parafato de autobiografia será a análise e a ficha evolutiva pessoal será a síntese. As parapercepções orientando a análise dos parafatos. Agora aqui no detalhismo, a gente chama a atenção que temos 26 sessões,
o que configura aí um máximo para a divisão. E aqui na argumentologia, a gente destaca que tem uma listagem, autocoerenciologia, com 12 itens refletindo condutas pró-evolutivas, passíveis de comporem a política autoevolutiva da consciência lúcida. E na remissiologia, a gente destaca ciclo evolutivo pessoal, código pessoal de cosmoética, consciência cosmoética, democracia, economicidade cosmoética. E aqui na frase enfática, a política autoevolutiva demarca a estrada percorrida ao longo da série X da Consim, indicando o nível de compreensão e aplicação da cosmoética por meio das autoprioridades. Aqui na questionologia, você considera elaborar a própria política autoevolutiva? Quais os principais itens da plataforma existencial pessoal? E aqui na bibliografia específica, nós temos 2 fontes. Muito bem, vamos aqui à nossa mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha e Marilene Ragani. Conduta, competição, mudança, destemor, maturidade, entendimento, cosmoética, autorreciclagem, autodiscernimento, autorreflexão, autenticidade, autocrítica, autolucidez, intencionalidade, desafio, evolução, automaturidade, paradireitologia, paradiplomacia, parapoliticologia. Então, professora Maria Cristina, a gente queria ouvir você. O que motivou você a pensar nesse título, a escrever esse verbete? É uma autoavaliação. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Esse verbete deu para mim veio, né? Deu como ideia a autoavaliação, de ir eu procurando, do ponto de vista o mais visando a tudo que tem que ver a conscienciometria, de ir vindo as coisas, porque eu coloco aqui as coisas que eu posso ir conseguindo e as coisas que eu vou observando que tenho a pretensão de conseguir elas, mas que ainda estou no princípio, no início, como é, do princípio, do início dos fatos ou dos parafatos, né? Tem muita coisa que a gente vai engatinhando. E é bom saber isso e bom poder também valorizar as coisas que a gente consegue. Então, essa, por um lado, é uma autoavaliação, de eu vindo o que eu vou conseguindo, o que ainda não consigo, e o porquê. O porquê. Perante a ideia desse verbete é como pensionizar em voz alta e compartilhar, né? Para quem deseja escutar, a ver que ideias vêm, né? Que propostas vêm da autoevolutividade e como isso vai mostrando, vai como demarcando o que seria a política pessoal, pró-evolutiva ou autoevolutiva. Tá ótimo, muito bom. Agora aqui, Cristina, a gente tem na parafatologia uma pergunta, é na página 2, na segunda linha. Você poderia discorrer sobre qual é o seu atual entendimento da para-história? Como podemos entrecruzar melhor os fatos e parafatos históricos de modo a entender melhor a para-história? Na verdade, que viram, quando eu estava fazendo o verbete, isto foi escrito no outubro, né, do ano passado, eu ia pensionizando as coisas, ver os itens possíveis de colocar, né, de acordo à ideia, e veio assim, como poderia ser uma pensada, pelo menos foi o que eu pensionizei nessa hora. Cada vida bem desenhada para afirmar o que a consciência sabe, retificar o que aprendeu errado e aprender o que ainda não sabe. Assim podemos pensar na própria intencionalidade. Eu sempre estou pontuando a intencionalidade porque para mim é o que vai
tirando o nó górdio da situação, da própria história da consciência. Então, eu coloco atrás a eficácia ou ineficácia da serialidade, ou seja, a série de vidas que a gente tem. E eu tenho muito em conta que essa vida realmente é o resumo de muitas vidas da consciência, pela qual ela vem, em alguns pontos acertando, em alguns outros não. Então, isso motiva muito para mim a para-história. Eu vou tentando afinizar muito com o tema que coisas, porque tem coisas que acontecem, sobretudo pressões holopensênicas, que não tem a ver com essa vida, não tem relacionamento com essa vida, pareceria não ter lógica com essa vida, com esse presente meu. Mas sim, se eu começo a tentar aprofundar no tema da para-história, de traços, de coisas que eu observo, que eu tento minimizar, que algumas não consigo também. Então, a para-história para mim se impõe, porque faz parte, por exemplo, qual o motivo da ressoma? Por que eu ressomei? Por que ressomei nesse corpo? Por que eu nasci, por exemplo, no hemisfério sul? Por que eu troquei de país? Por que eu mudei-me? Por que eu mudei-me de país? Por que eu gosto de aproveitar e aprender o idioma português? Por que estou aqui? É um desafio para mim. É um mega desafio estar aqui, estar expondo mais um verbete. São muita coisa que eu vou, através do tempo, valorizando, e muitas outras que eu vou ouvindo aí, os trafares e os trafais, a falta. Então, tudo isso evidencia uma coisa bem importante para mim. Eu tinha visto antagonismo, na antagonismologia, eu li um antagonismo, eu gostei. A diferença do que? A ausência da evidência com a evidência da ausência. Como em alguns casos a gente tem que, em ausência de evidência, quando não consegue a gente colocar argumentação do porquê ela faz isso, né? Que é política mesmo, porquê a pessoa atua assim, desse jeito. Às vezes a falta de argumentação mostra na consciência a coisa do machismo, de coisa assim, de postura rígida, de dizer, bom, é assim porque eu digo e pronto, é assim mesmo. E a evidência da ausência, para mim, mostra uma coisa pro-evolutiva, por quê? Porque está me mostrando os trafais. E os trafais que eu aprendi errado, e o que ainda não tenho, que ainda eu vou tendo assim, o que eu não consigo ainda. E isso é bom, pode resultar antipático, porque não é engraçado que a pessoa de pronto olhe para si e veja os nós górdios que ela tem, a falta, o que ainda não aprendeu e continua a aborrir-se nesse assunto. São coisas realmente bem desconfortáveis, mas por outro lado são boas, porque é a oportunidade de eu estar vendo o que faço com isso. Essa faz parte da ideia minha de política autoevolutiva, o que vou vendo possível de fazer. E a ressoma, que tem a ver com toda uma síntese da para-historiografia. Por que eu vim? Isso é uma coisa que tem para mim muita importância. Porque eu tive a oportunidade de ressomar. Qual foi o motivo real, o mais essencial pelo qual eu estou aqui de novo com esse corpo? E essa sua colocação tem muita relação também com a parasociologia, né? O parasociograma, por exemplo, eu tenho vontade em alguma hora de acessar o meu parasociograma, né? Que estão lá consecutivos, tem tanto trabalho feito, bom trabalho feito nisso. Tudo o que para poder ir entendendo coisas, tem muita coisa que eu vou conseguir mais encaixar, acertar, com mais conhecimento ainda do meu parasociograma. Tá ótimo. Você quer perguntar? Parabéns. Obrigada. Cristina, pelo esse verbete.
E uma coisa me chamou a atenção primeiro, a palavra política, né? Que é uma palavra desgastada, né? Tu trazer ela para algo evolutivo, quer dizer, trazer a política para ti, como política, né? Como o cerne ali, como tem a palavra na origem, né? Que é ciência dos negócios do Estado, administração pública, né? Então, quer você dizer, fala dos tu poderes. traz uma palavra desgastada, uma palavra, e traz ela para ti, como se fosse eu administro a minha evolução. Então, é interessante a palavra política, né? Para te usar ela primeiro evolutiva, de maneira evolutiva, trazer ela nesse período, que é um período conturbado, em termos de política, né? Então, é interessante essa expansão, porque a primeira coisa que me chamou a atenção no teu verbete foi a palavra política. Isso, para mim, tem alguma coisa a ver, naturalmente, né? Mas eu acho que dentro do que tu também está falando agora, na terceira linha, na página 2, acho que tem um erro. Primeiro tem um errinho ali. Eu acho que o fato de a integração e a socialização não significarem Já marcamos, isso, massificação. Ficou em espanhol. Não, tranquilo, é compreensível. Mas o que tu estava falando recém, né, da questão de tu iniciar, né? Porque eu estava pensando assim, até tu chegar na lucidez de ter a tua política, né, política de evolutiva, né? Quando tu entra na Conscienciologia, e isso cada verbete eu trago para minha prática, né? Então essa questão, tu sai da massa, né? Que é uma política global, uma política de condução de massa, e entra na Conscienciologia até tu acessar essa política mesmo tua, né? Dos autodesassédios que tu faz, dessa saída, né, da socin e entrar com esse pensamento mais até egóico de tu ter a tua própria política, de tu ter teus próprios pensamentos, insights, tudo isso, né? Então eu queria que tu abordasse essa integração e essa socialização não significarem massificação. Essa tua política, tua própria, ou do cada indivíduo, ser seu e não de uma massa de comando, né? Por exemplo, quanto a isso, eu vou te dizer que eu, nesse ponto, continuando com a pergunta anterior, tem muito a ver com a para-história. A minha para-história, mais de outras vidas que dessa mesma, né? Então, nessa vida parece que eu estou tendo, como eu sinto, como um pendente meu, né? De resgatar justamente isso, o tema de melhorar essa qualidade de quanto a política, a parte tomando em conta o fato, o para-fato em si da consciência, ou seja, como consciência e como consciência. Por isso eu coloco aqui que política é tudo que aqui coloca é de ortopensinologia, né? Tudo que você faz constitui um ato político. Mas olha o que eu coloco na definologia, que é o grande desafio, né? Que eu penso que seja mim, né? A minha pessoa, é desafio para qualquer um. A política autoevolutiva é o conjunto de ações, atos e posturas manifestas da consciência intra ou extrafísica ao se posicionar. Primeiro, posicionar perante fatos e para fatos, explicitando a priorização da compreensão e aplicação do Código Pessoal de Cosmoética. Já aí você tem eu sinto, um autodesafio bem marcante, porque é o que leva a consciência à autoevolução, que tem a ver em que ela se posiciona, qual o tipo de posicionamento. Porque o posicionamento, bom, você diz, existe o princípio do posicionamento, mas o posicionamento em quê? Qual é você, onde se posiciona? Qual o motivo e a base ou a essência desse posicionamento? E a compreensão e aplicação do CPC, do Código Pessoal de Cosmoética, que na exemplologia também está
está detalhado, né, a importância disso. A compreensão e aplicação da cosmoética. Então, isso, por que eu sinto que é autoevolutiva? Porque eu ir crescendo, a pessoa, enquanto vai melhorando no autodiscernimento, a lucidologia, o nível de intencionalidade burilada, porque a cosmoética para mim tem a ver com intencionalidade, o burilamento da intencionalidade. Isso vai melhorando, por isso é autoevolutiva ou proevolutiva. Desse ponto de vista, eu tento resgatar a política, porque, segundo minhas percepções, eu tive muita questão e muita perda importante por posicionamentos políticos. Então, o jeito eu de atuar, o como atuar, o jeito de perceber dogmatismo, autodogmatismo, entende? Então, tudo isso eu estou tentando limpar a ficha, limpar a ficha justamente com isso. Por isso eu tento, né? Essa é a intenção, vamos ver se eu consigo, para quem esteja ouvindo, que coisas eu consigo resgatar dessa intenção para o que seria proevolutivo. Essa foi a ideia. E a massificação é uma coisa bem séria, né? Porque justamente leva à politiqueria e as coisas vêm de interpretações grupo-kármicas severas. Ok? Tina, parabéns aí pelo verbete. Obrigada. Eu gostaria que você ponderasse, né, como que você vê o curso intermissivo e a sua função na mudança de rumo da política autoevolutiva. Eu tenho escrito verbete, o primeiro verbete é justamente o tema do rumo evolutivo, escolha do rumo evolutivo. Eu falei justamente no verbete anterior também da mesma coisa. E aí eu vou registrando tudo o que eu vou valorizando e o que significa para mim o tema do rumo, que é um rumo político. Tá? Aí está, a escolha do rumo evolutivo é uma escolha, uma seleção, um melhoramento, um aprimoramento do que tem a ver com o tema da política pessoal da consciência. O que ela vai observando, observando, né? Das coisas que ela consegue compreender para ir melhorando o jeito de atuar, né? O modus operandi, que na hora eu coloco aqui, a forma de atuar da pessoa, que coisas vai aprimorando. E é bem importante porque você vai vindo aí, vão saindo justamente as coisas que são desconfortáveis para a consciência, porque ela tem aí um olhar das coisas que ainda não consegue. As coisas podem ser importantes, medianamente importantes ou muito importantes, e é bem difícil. Uma coisa é quando a consciência não tem conhecimento disso, mas quando ela começa a se informar e a observar as coisas, o jeito dela atuar e as coisas que ela vai conseguindo e não consegue, é realmente bem sério. Então, isso vai melhorando muito, aperfeiçoando muito o tema o rumo político, né? As mudanças na própria política pessoal. E eu realmente, nesse sentido, eu fico muito grata com isso, com a mudança que eu consegui da autopolítica, da política da vida pessoal. Perfeito. E na página 2, na Principiologia, terceira linha, você coloca o princípio da convivialidade com a paradiplomacia. Você pode colocar, assim, como que você tira proveito e você teatiza, né? Você põe em prática essa condição? Porque a convivialidade eu relaciono muito todo com o tema da historicidade da consciência, volto a repetir, e a paradiplomacia é como a consciência, o que eu vejo mais abrangente nesse sentido, o que resumo
pelo menos mais, que foca mais no tema, é a para-sociedade. Porque você tem, nessa vida é reencontros, né? Praticamente todos vamos nos reencontrando. E a paradiplomacia, eu observo como a gente vai aprendendo das coisas a partir de reconhecimento das situações, às vezes resgates de posturas que são beligerantes e superação das mesmas, as coisas que vão trazendo situações assim que vão te dando um perfil mais determinado, mais delineado do que a educação mesmo, a autoeducação. Então, eu penso que nesse ponto é para a diplomacia que mais está em jogo, a que mais está presente, né? A paradiplomacia, porque, ou seja, a paradiplomacia trazida da parapedagogia. Isso eu quero colocar, como a consciência vai podendo superar coisas a partir de inclusões de consciências lúcidas, né? De realmente do actuar, do jeito a gente ir incorporando posturas mais lúcidas, de consciências mais lúcidas. Como que você vê aí a questão do efeito da reurbanização na nossa postura de políticas? Eu coloco aqui o Colégio Invisível da Pararurbanologia, né? Certo, então, você pode aprofundar? Nesse momento de crise política mundial, né? Não é somente, às vezes a pessoa depende de onde está, diz, aqui tem problema. A questão mundial que vai mostrando lideranças que se vão rompendo, né? Se vão quebrando. Tanta coisa de dogmatismo que vai aos poucos, né? Igualmente vai faltar para isso ser considerado, né? De ir baixando questões, né? Ir conseguindo melhoramentos da forma de vida, do jeito do respeito de uns com outros, né? Para ir melhorando as políticas mundiais. Então, eu penso que aí a reurbanologia está no topo, né? Como seria? Na cresta da onda. Na cresta da onda, pelo qual está acontecendo muita coisa que a gente não imaginou que ia acontecer. Que, por um lado, pode ser vivenciado como de tensão, de angústia para alguns, de medo, de uma coisa, o que vai acontecer com o mundo, mas por outro lado está vindo toda uma limpeza que vai erradicando, né, aos poucos, posturas patopensênicas, posturas que são realmente nosográficas e que faz que hoje a crise seja tão grande, que tenha tomado dimensões que a gente nem pensava, né? Ok? Agora, Cristina, na parafatologia, na quarta linha, você poderia explicitar qual evento levou você à descoberta da parapolítica? Na verdade, que eventos, eu fiz muitas dinâmicas dinâmicas parapsíquicas e entre elas uma dinâmica parapsíquica de parapolítica, justamente, né? Então, a pessoa vai vivenciando muita coisa, vai sendo assistida para ir podendo acessar aos poucos, dentro das suas possibilidades evolutivas, a parapolítica, como funciona assim o grupo karma, né? A parasociedade, tudo. Por isso eu estou fazendo muita ligação da autoevolutiva com tudo que tem a ver com a extrafisicalidade, que é realmente nossa verdadeira origem, né? Claro, claro. Agora, Cristina, aqui na fobiologia, nesse sentido aí, talvez tenha relação direta, né? Ele pergunta o que são a prosofobia e a doxofobia. E prosofobia é o medo a progredir, justamente evoluir.
a consciência fica na zona de conforto, né? Do que Tem está total dentro do termo. relação com a dificuldade dessa transposição, né? É, da os política gargalos, nosográfica é o e gargalo evolutivo da consciência, o gargalo que tem Isso. que produz que a consciência por medo, né? O medo a errar, o medo o que vai acontecer com o novo, né? Tudo que a neofobia aí também está inserta, né? O tema de está inserida. Está inserida a neofobia, né? O medo ao novo, né? E a doxofobia? E a doxofobia é o medo a opinar, a opinião, a se expor, né? A dar uma opinião. Em definitiva, aí está o posicionamento da pessoa. Quanto ela consegue se posicionar e quanto ela ainda não consegue, e em que se posiciona e em que ainda não consegue. Que isso volto a referir à definologia, que eu falo de posicionar-se, né? Porque para mim é um desafio importante, porque o princípio do posicionamento pessoal está muito ligado à autolucidez da consciência, o nível de autodiscernimento, o nível de analiticologia que a consciência tem, o nível de reflexão pessoal que faz, de autorreflexão, que faz que a consciência consiga ir tendo mais clareza das situações, o que acontece e nesse ponto ela poder se posicionar. Aí aparece a oportunidade da escolha, enquanto a consciência não consegue. É difícil se posicionar se a consciência não tem o mérito de escolher. A escolha não é fácil, mas também não é muitas vezes dada para a consciência, depende do contexto onde ela está inserida. Não sempre a consciência tem essa possibilidade de escolher. Isso eu já tenho dito, mas gosto de voltar a dizer, porque é uma coisa bem importante para a gente refletir. Não sempre a consciência tem oportunidade de escolher. Depende, tudo depende. Cada caso é um caso. Antes de mais nada, precisa ter o ambiente democrático, né, Cristina? Já que você tá Lógico, falando porque às política. vezes a consciência, por exemplo, antagonismo do que? Cautela e medo. Né? O medo, por exemplo, a se posicionar, por exemplo, doxofobia, que pode ser, a gente não consegue dar uma opinião porque sente que, bom, isso pode ser uma coisa bem... pode promover realmente dano para ela, depende da reação, depende o que ela percebe. Mas a cautela deriva do medo. O importante é que eu considero que a cautela é um burilamento, ou seja, a consciência não precisa ter medo, mas tem que ter uma ideia de quando ela pode avançar, quando é melhor e mais inteligente ficar quietinha, mais ouvir e outras vezes quando ela falar. Tudo isso requer cautela. A pessoa vai melhorando a maturidade e ela vai podendo aí ter jogo de cintura, em que momento dá para fazer uma coisa, em que momento dá para fazer outra. Então tudo isso requer muito, então, esse posicionamento, e isso tem a ver com o posicionamento. A pessoa pode estar bem calada, mas ter uma mostra, ela manifestar na sua presença um nível de posicionamento pessoal. Quando a consciência precisa usar a voz, e isso não, às vezes é necessário, né? A gente, os outros dias no círculo metasomático se falava disso. Às vezes a consciência tem que se posicionar e é necessário que ela bata a mesa ou fale mais alto. Mas não sempre. As coisas que realmente são bem, pelo menos é minha autoobservação, que tem coisas que a consciência, sua própria holopensenidade, o próprio jeito, ela já com isso fala mais alto. Força presencial a força dela, né? O que seria, claro, isso seria definir a força presencial. Mas isso quanto a consciência tem que caminhar, né, para isso. Agora, por falar nisso, a próxima pergunta aqui é na fatologia, na página 1, quinta linha. Você poderia expandir a escolha pela reeducação visando a superação do egão? Porque realmente, a nível de reeducação, a consciência, o que vai observando e vai considerando, que o egão elimina a possibilidade da consciência ter aprendizado.
o aprendizado contínuo, esta expressão tem o verbete, não, de sempre aprendente também, feito, que é o que realmente vai eliminando o ego. Essa questão de a gente poder saber que tem sempre coisas para aprender e que tem muito mais do que ela supõe que tem para aprender, né? Bem mais do que a gente supõe. Então, essa postura, a reeducação começa nisso, esse abertismo, a reeducação, começa que a gente vai reconhecendo que tem coisas erradas, que ela não conhece coisas, que não sabe disso, que não entende muita coisa. Então, a consciência vai se abrindo, escutando, ouvindo, observando, interagindo, né, com os outros, para poder ela ter uma maior compreensão do que é preciso ir pontuando, que coisas ela deixou de observar, que coisas está considerando, se como são, ajuda demais ao tema de abertismo à reeducação. E com isso vai se eliminando o egão, que o egão é o contrário, né? A pessoa, quanto mais egão é mais fechada. Aí está muito ligado ao fechadismo consciencial, que também é verbete, fechadismo consciencial. Agora, na parafatologia, no final da primeira linha, você poderia ampliar a postura pró-amparador extrafísico? E aí ela pergunta, né, que posturas no dia a dia nos afastam dos amparadores, na sua opinião? O que eu percebo muito é a falta de sinceridade, de autossinceridade. Por exemplo, aqui eu coloco na fatologia, a ver se... Mas isso você está falando em relação à inautenticidade? Ou... A autenticidade, a sinceridade. Por exemplo, aqui em pensenologia, a vergonha na cara pela quebra da autopensenidade sadia perante o amparador. Mas também, eu coloquei isso, mas também penso perante a própria consciência. Chega na hora que a consciência já não tem vontade de estar mostrando uma coisa que ela não é. Dá esse nível de cansaço mais bom, né? De tentar ser o mais autêntica possível, o que ela não consegue, tentar conseguir. Mas não estar figurando coisas ou mostrando ou querendo a aparência, não seria? Coisas que ela ainda não dá para ela atingir, né? Alcançar. Então, essas coisas eu percebo que ajudam muito para o amparador começar a te olhar, né? A ver o que a consciência vai, a partir daí, tentando melhorar. Que coisas ela repete, que ainda não entendeu, mas primordialmente aquelas já entendeu e continua. Isso eu acho que faz parte da postura pró-amparador. A sinceridade de reconhecer coisas, falências pessoais e também valorização pessoal, porque eu estou observando isso, que às vezes a pessoa, se teve muito excesso, às vezes, de egão, custa, às vezes vai para o outro lado, né? De estar sendo auto-vitimizada de tudo que dá errado, toda coisa que o que ela não dá certo, e desvaloriza as coisas que sim ela está conseguindo. Então, como tudo, né? Para mim, o tema da cosmoética, cosmoeticologia também, e nesse ponto da política autoevolutiva, tem muito a ver com equilíbrio. O equilíbrio, não ir nem para um lado nem para outro, estar vendo que sim serve, que sim presta, o que presta mesmo e o que não presta mesmo. Aí está o princípio, né, de não adianta, aqui que eu coloco na principiologia, eu coloco o princípio de se não presta mesmo, não adianta, vai ser maquilagem. Aí está bem esclarecido esse tema de a postura pró-amparador.
Isso mesmo, tá ótimo. O famoso caminho do meio, né? Tem um livro, né, que o professor Waldo, sabe que eu fiz a tradução quando estava na Argentina desse livro. Parece um livrinho pequenininho, mas pequeno só o tamanho, né? Salta muito, bem bom nesse livro, O Caminho do Meio, sim. Eu soube que ele vai ser reeditado. Que bom. Ele está esgotado, né, a edição. Que, aliás, se eu não me engano, foi uma iniciativa, né, do Colégio Invisível da Cosmoética na época, se eu não me engano. Parabéns, porque realmente é bem escolhido o livro. Você quer perguntar, Gabriel? Queria entender um pouquinho, Cristina. Eu entendo que as nossas ações elas são mediadas por pensamentos, por ideias que nós temos. Sim. Você coloca aqui como política autoevolutiva sendo esse conjunto de ações, de atos, de posturas, ou seja, são comportamentos, tá? Sobre o posicionamento. Aí na página 4, na parte de argumentologia, eu só não entendi muito como que foi montada esses 12 itens que refletem condutas. Para mim é mais claro, por exemplo, que o item 10, a postura de não violência, ela reflita condutas. Mas alguns aqui dos itens não ficaram tão claros para mim. Por exemplo, a adaptabilidade evolutiva, você não acha que está claro para a política autoevolutiva? Talvez... não sei se não ficou talvez tão específico, o gabarito interassistencial. Eu entendo esse modo de pensar de que seriam mais valores, né? Eu tenho o valor da interassistencialidade, para mim é uma coisa. Outra coisa é esse valor da interassistencialidade, ele me guiar para condutas. Então, isso não ficou muito claro. E o gabarito interassistencial... Se você pudesse, se você pudesse explicar um pouco mais, como que você pensou em colocar esses 12 itens, o que você imaginava e gostaria de falar? Porque, na verdade, eu estou trabalhando com esses itens. E estou vendo, na verdade, eu dou importância a esses itens que eu coloco aqui, para eu ir avaliando quanto está sendo crescendo quanto a esses itens. Por exemplo, o crescendo de adaptabilidade evolutiva. Como eu vou afinizando, por exemplo, com os pensenes que são lúcidos, agios, cosmoéticos, como eu vou me sentindo nessa adaptabilidade, essa afinização. A afinização cosmoética, vem da adaptabilidade evolutiva. Eu, em função do nível de adaptabilidade saudável, salutar, eu vou ter a cada vez mais a conquista de afinização cosmoética, que é uma pretensão minha, né? De ir evoluindo a partir de ir melhorando essa afinização cosmoética. O autoexemplarismo cosmoético, a política é uma definição do autoexemplarismo. O que tem que o autoexemplarismo em si é neutro. Se você não coloca no cosmoético, aí aparece todos os erros cometidos pela consciência na atuação dela, né, nas condutas dela. Como pode aparecer o autoexemplarismo cosmoético, que nesse caso é tudo que você faça de melhor, com coisas que você possa dar conta disso. Aí tem a ver o que falávamos antes, né, da importância da consciência ser o mais sincera possível consigo própria, primordialmente consigo própria. E, logicamente, isso vai dar como resposta a sinceridade para o outro. Vai refletir isso, por imediato, a quanto ela pode ser sincera com ela própria e, logicamente, a partir daí, poder ser sincera com os outros. Eu até te interrompi. Diferenciação pensênica pró-evolutiva, porque a consciência aí vai também tendo a possibilidade, pelo menos eu estou vivenciando isso, de diferenciação pensênica, o que tem a ver com os autopensenes e os heteropensenes ou parapensenes, né? Que isso vai ajudando a poder ter uma evidência do que
o extrafísico, a extrafisicalidade, as companhias extrafísicas, né, que a gente tem. Tudo isso vai ajudando muito a gente se encaixar. Por quê? Porque tem coisas erradas que eu percebo que tem, nesse contexto, consciências que estão de acordo. Quer dizer que aí aparece a responsabilidade de ter grupo de consciências que elas estão de acordo com isso e estão perto de mim. Então, quanto de implicância eu tenho quanto a responsabilidade por isso? Por que eu estou com elas? Que coisas elas vêm me trazer para eu dar-me conta de historicidade pessoal, da história minha, da serialidade minha, né? Então, tudo isso reflete muito no que eu consigo compreender de autoexemplarismo cosmoético. Isso, para mim, fortalece mais o erro, o que não tem que ser, o que já não tem jeito para continuar. Então, para mim, atingir o autoexemplarismo cosmoético é limpar, é fazer gabarito de interassistência, é poder esclarecer coisas, pedir desculpas se eu tenho atuado errado, né? Tenho tido errado e tenho consciências que estavam considerando que era assim mesmo. Não sei se estou sendo clara, que o autoexemplarismo cosmoético ajuda muito nesse sentido. Eu não discuto o item em si. A minha questão é como se eu fosse aumentar essa lista. Eu queria entender que critérios a gente usaria para inserir na lista. Por exemplo, aqui inserir ações, eu entendi que eram itens que refletem condutas. Era mais nesse sentido. Se eu quero expandir, por exemplo, o que seriam esses outros itens? Você está buscando aqui palavras que refletam ações? Eu coloco esses itens porque são os que deram para uma hora estar considerando, mas seguramente tem muitos itens. Mas o que você não acorda? Eu gostaria que você fale para mim. Se eu quisesse colocar um item, o que eu tenho que verificar para colocar um item? Aí, é nesse sentido, na listagem. Eu tenho que verificar, porque eu me confundi um pouco só em termos de, como eu te disse, de valores. Talvez tem uma palavra que eu acho que pode ajudar. Tá. Você me corrija, Cristina, se não foi isso a sua ideia. Mas é que quando ela coloca aqui, refletindo condutas, é que como o tema é política autoevolutiva, isso, que são ações, no sentido de procedimentos. É procedimento. Como é que você pode proceder? Como é que você pode funcionar de modo que você reflita, que isso convija para a política autoevolutiva? É nesse sentido do que eu entendi do procedimento, né? Então, por exemplo, o item identificação da sinalética pessoal, ele poderia não reflete tanto um procedimento ou a aplicação da autosinalética. Para mim isso é uma ferramenta. Então seria. A sinalética ativa. Para mim, sim, mas seria. Então, para mim isso eu tomaria como ferramenta, como uma ferramenta dentro da conduta, que a consciência tem uma conduta determinada a partir de um melhoramento da sinalética pessoal. Isso poderia para mim ser. Eu estou falando do que eu considerei aqui, né? Sim, por isso que para que você veja qual é a proposta minha, né? Isso, por isso que foi nesse sentido de entender. Quando você colocou em termos de procedimentos, eu entendo um pouco mais. Se eu pensar procedimentos, eu tenho várias são técnicas, na verdade, né? Maneiras de proceder a alguma coisa. E aí era nesse sentido que eu estava tentando entender se eu quisesse expandir. Eu entendo se ela me falar assim, você busca fazer uma listagem de procedimentos que vão refletir o modo de pensar. Você acha que ficaria melhor a palavra procedimento? Que assim, na língua portuguesa é quase uma sinonímia. Conduta, procedimento. Em espanhol também, mas ok. Não sei se dá para trocar isso. Mas isso deixa também na equipe, né? Se você vê, se o critério fica, se você achar. Se o critério fica mais claro, ou colocando procedimento acho e não que você conduta. explicando, para mim ficou um pouco mais claro agora em termos do que seria. Aí eu entendo que, por exemplo, a aplicação da autossinaléticologia
ou da autossinalética, na verdade. Pode ser. Poderia ser dependendo da pessoa, se for para pode mim uma ser, política. né? Tá ok. bom. Mas eu achei bem bacana. A listagem em si, eu estava pensando sobre ela. Ela está muito bem colocada. Tem alguns itens que fazem pensar bastante. Então, apesar da síntese... Se fazem pensar bastante, está compartilhando Claro, comigo, não. porque eu estou justamente com isso. Isso veio, né? Como coisas minhas de poder ir ajustando o que eu considero Talvez até para você pudesse, melhorar, ajustar. em outro momento, colocar 2 pontos e dar uma pequena explanação sobre cada um dos itens, porque são itens bastante profundos. Por exemplo, quando a gente fala alguns aqui, tipo a empatia evolutiva, apesar de a gente falar empatia, é um significado bastante complexo, né? É bem interessante para ser... Empatia, e porque tem a ver com afinização, com um nível de sincronização de ideias, né? De posturas, não Por somente exemplo, a de ideia, adaptabilidade de eu postura. entendo, mas ela é um termo, adaptabilidade evolutiva, nesse sentido que a gente fala de evolução, Empatia, ele merece na realidade, uma explanação. empatia é neutra, né? Porque por isso eu coloco aqui evolutiva, porque empatia em si pode ser empatia para coisas que não são nosográficas, né? Mas a empatia, você que considera, por exemplo, se eu te falo de empatia evolutiva, qual... Como eu te disse, eu estava tentando ver pelo o sentido da psicologia, mas aí empatia evolutiva a gente já está expandindo o que eu considerando a hipótese da serialidade existencial, a hipótese das energias de que eu estou tentando me afinizar mais com a pessoa. Porque, por exemplo, se eu tenho que pensar em empatia evolutiva, penso no vínculo e no vínculo. São as coisas. O vínculo consciencial. A sintonia holopensênica são coisas que vêm à tona com respeito ao conceito de empatia evolutiva. A empatia evolutiva, talvez, ela, por exemplo, por ser um termo complexo, eu tentar me colocar no lugar da pessoa, mas uma coisa eu conheço a história de vida, por exemplo, da Dulce, e aí outra coisa é eu pensar, eu não conheço a história multiexistencial dela. Talvez isso seja um pouco mais fácil numa parapsicoteca, ou seja, num ambiente extrafísico, que a gente consiga, num paradramatização, e aí eu entender por que nessa vida ela tem determinadas ações, e aí eu tentar me colocar no lugar. E aí aparece o que para mim é bem importante, o motivo da ressoma. Por que eu ressomei? Mas poder ir tendo esclarecimentos disso dá para a gente aprofundar mais e aproveitar, né? O aproveitamento do tempo evolutivo seria isso. São temas que merecem talvez até verbete. São temas são temas de verbete, sim. São temas de verbete. A adaptabilidade evolutiva, não sei se tem esse verbete, mas ele sintonia holopensênica tem verbete. O tema da... Alguns aqui eles merecem. Porque, por exemplo, a o tema aproveitamento do tempo evolutivo tem. Por exemplo, a empatia evolutiva, né? Tem essa abordagem que você da colocou. Psicologia, a empatia. Não, tudo bem, de você se colocar no lugar do outro, mas pensando multidimensionalmente. Ela é mais ampla. Ela é muito mais ampla. É bem mais ampla. Mas para colocar evolutiva, você... estou considerando o conceito conscienciológico, né? Claro. Sim, é que você pode pensar também na empatia evolutiva como você se colocar no lugar do outro, visando a evolução da pessoa. Né? A evolução em também si. É um outro sentido. E não simplesmente se colocar no outro, no lugar, né? Fazer o rapport, se colocar no lugar do outro para outros objetivos que não evolutivos ou não cosmoéticos. Enfim, é uma outra apreensão, né? Então, fica aí o convite, né, Cristina? Eu desconfio que não tem esse tema, mas a gente precisaria pesquisar, porque vocês sabem, essa altura do campeonato, são mais de 4.500 títulos, né? Publicados, 4.099, mas tem mais de 500 em escrita, né? Em andamento. Olha a importância disso, né? Exatamente. Realmente. que valor, né? Valor existencial. Aí está outro verbete, valor existencial. A enciclopédia, só em termos de definições, ela já é um dicionário maior do que muitos que tem no holociclo, ela só em termos de definições, né? Claro, se você colocar definições sinonímias e antonímias, a gente já tem um dicionário aí bastante expandido. Sim. Olha como pega para todos nós verbetógrafos
isso justamente na nossa, que é a ideia, né, quem trouxe o professor Valdo, né, a ideia de limpeza da ficha, porque a gente quanta coisa está colocando para a melhora de reeducação, mostrando a autorreeducação, os efeitos da reeducação. Aí eu coloco aqui na efeitologia uma série de efeitos, né, que tem a ver com efeitologia na página 2. Os efeitos... efeitologia, você vai comentar. Os efeitos esclarecedores pesquisísticos, os efeitos esclarecedores proexológicos, os efeitos esclarecedores consciencioterápicos, os efeitos esclarecedores conscienciométricos e os efeitos esclarecedores das autorreflexões. Por quê? Porque eu considero que a defesa do verbete, ela é consciencioterápica, conscienciométrica e proexométrica também. A consciência vai mostrando para si própria e para os outros, para os observadores, para os que têm, sobretudo, mais acuidade, né? Para ir observando o que a pessoa escreve, o que ela fala, o que ela diz de cada coisa que escreve, quanto ela consegue e ainda está aí engatinhando nas coisas. É realmente a defesa não é qualquer uma, não. Não é somente o que a gente deixa por escrito, é também isso que vai ficar gravado, né, de cada um de nós, para quem quiser escutar, as coisas que a consciência vai colocando com a melhor vontade, porque quem se sinta aqui é a melhor vontade de ir a cada vez mais acertando coisas. Então, olha a importância que tem isso dentro do tema de melhoramento da reeducação, do tema da empatia evolutiva. Isso mostra efeitos da empatia evolutiva, a enciclopédia da conscienciologia. Ok, podemos seguir? Agora, Cristina, na parafatologia, na segunda linha, você poderia aprofundar o item parapsiquismo impressivo autoevolutivo? Você poderia dar dicas de como confiar mais nesse tipo de parapsiquismo? Precisa muito de autodiscernimento, porque o parapsiquismo impressivo eu venho tendo melhoras importantes dentro de todos os anos que eu estou assim com abordagem, com postura de abordagem da conscienciologia, sobretudo nas dinâmicas parapsíquicas, nos cursos de campo, nos cursos os diferentes cursos que todo está visando o aprendizado realmente da assistencialidade, né? A assistenciologia sempre está por cima de tudo, né? O aprendizado da assistenciologia. Cristina, só então, lembrando para a verbetógrafa que perguntou, que o professor Valdo tem o verbete para percepção impressiva. Só lembrando, se a pessoa quiser pesquisar, perfeito, ver a textura dele, para né? percepção impressiva. Não, na verdade, nesse tema até o Valdo pegou uma terminologia que o Allan Kardec usava no livro dos médiuns, que era a mediunidade impressiva. Depois eles vão entrar, ele vai criar o verbete, né, como para percepção impressiva. E na verdade, se a verbetógrafa quer fazer experimento, a ideia mesmo é a pessoa desenvolve confiança fazendo experimentos. Por exemplo, se você está numa sala, você tem a impressão de que tem uma personalidade extrafísica ali, você registra, e aí eu estou nessa sala com uma outra pessoa que também tem parapsiquismo, uma certa perceptibilidade. E aí a gente conversa, olha, você percebeu alguém? E aí ela te diz, percebi. Aí a gente bate os relatos e há mais ou menos a mesma personalidade descrita. Isso em si pode indicar já uma autenticidade do fenômeno, né? Aí a gente começa a fazer diferenciação. Agora, o registro é importante. Ele é uma política também, pode dizer também. Logicamente, mas eu considero, como de um princípio falei, o tema do autodiscernimento, porque a consciência tem muita coisa que ela pode perceber. Mas qual o contexto disso? Como foram as companhias que estavam aí? E o que você está referindo é bem importante. Há cotejo para a consciência considerar que isso foi assim mesmo?
ou foi uma vivência só da consciência. Ainda sendo próprio da consciência, ela pode ter para fatos, para percepções, maior acuidade, para ela ter uma certa segurança, né? Às vezes maior, menor, depende do desenvolvimento parapsíquico da pessoa, de poder dizer, bom, isso foi assim mesmo. Foi. Agora, Cristina... E às vezes não acontece que tem todo o cotejo do resto. Tem vezes que somente uma consciência do grupo percebe. Que dá para perceber. Mas aí a gente fala... Aí qual está é a política a criticidade, né? A política que rege a pessoa, né? Ou seja, se ela é uma pessoa que tem a política de ser pesquisadora, de quando ela tem vivências, ela critica, ela faz cotejo, ela vai atrás, ela tenta identificar o que está vivenciando, e essa forma de se posicionar, ela acaba desenvolvendo um parapsiquismo crítico, né? Assistencial e crítico. Bom, eu queria dizer para vocês, assim, nesse debate, que na dinâmica da Enciclosapiens, que é o enciclopedismo reurbanológico, né? A gente tem uma vez por mês, uma ou duas, depende do mês, a gente tem a dinâmica da parapercepção impressiva. E é muito interessante, porque a gente faz justamente os experimentos vão passando todas as pessoas participantes e todo mundo que participa da dinâmica faz as suas observações e anota. A gente tem o tempo da parapercepção impressiva e o tempo da escrita, que também entra o parapsiquismo, obviamente. Também é impressivo ali. E no final a gente faz um debate geral. E é muito bacana. É muito interessante a gente fazer o cotejo das convergências, das repetições, de mais de uma pessoa perceberem a mesma coisa, da própria pessoa que foi para o centro, né, ali de cobaia, no caso, dela ter uma parapercepção convergente com o do Epicom, ou do, né, tem Epicom, professor, enfim, e todos os participantes. O objetivo é o desenvolvimento de todos que estão ali. A parapercepção é conjunta, né? De cada um no mesmo momento. Então, dentro de tudo que vocês falaram, é isso mesmo. A gente pode adotar uma política paraperceptiva, coletiva, e modos de procedimentos técnicos, né? Para checar, né? Exatamente. A checagem e a autocriticidade da pessoa, nesse ponto, ajuda muito essa pergunta que fez, com respeito a como a pessoa ficar mais confiante. Isso, né? Cristina, porque aí, voltando para o seu tema, né, do seu verbete que você colocou, é bem convergente com a questão da política autoevolutiva, no sentido da pessoa desenvolver a autoconfiança, né, e desenvolver mesmo o parapsiquismo. Você está falando, na verdade, um processo de postura que, por exemplo, é bem diferente. Isso na área de fenômenos. As pessoas, às vezes, elas relatam, percebi uma personalidade, uma aparição. Eu estava agora estudando muitos fenômenos de aparição. As pessoas relatam e a postura dela é de crença. É uma postura de acredita e não investiga e para por aí. Ou uma postura extremamente do ceticismo radical, de crítico, mas que também não procura desenvolver o autoparapsiquismo. Isso são políticas, né, de formas a gente diz, conjunto de ações que a pessoa usa para se posicionar perante algum acontecimento. A gente está falando aqui de uma outra forma. Aí a pessoa mostra uma política, né, do jeito de atuar dela, né? Mostra um jeito de atuar. E o que você está falando do tema de a desconfiança, né, essa coisa de não aceitar nada, como também a crença, né, a crença generalizada. Que são duas antagônicas. Né? Antagônicas, mas infelizmente muito evidentes na consciência. Como às vezes eu estive assim em reuniões, no Calepino Conscienciológico, se falou disso, e também no sábado no círculo mentalsomático, a importância de diferenciar o que é desconfiança de que o princípio da descrença. São duas coisas bem diferentes. A desconfiança também pode estar falando da imaturidade, assim como a crendice.
né? O princípio da descrença tem a ver com os para-olhos, com as para-percepções, com o parapsiquismo impressivo, com a autocriticidade, com a automaturidade, é uma coisa bem diferente, né? Uma da outra. Por isso que o que eu falo do seu tema aqui, pelo que eu estou entendendo, ele é muito importante porque é um pouco, ele está relacionado à ideia de valores. De valores evolutivos. De né? valores evolutivos. Porque né? a pessoa vai atuando em função disso, né? O que ela vai priorizando como que é o melhor. E você sabe Essa que... priorização pode estar certa, pode estar errada. Então, evolutiva seria que seja o mais certa possível. E, Cristina, você é da área da psicologia, e pelo menos talvez já tenha visto, eu vejo isso também em consultório. Se você começa a questionar as pessoas por determinadas ações, quais são os valores, aquilo que é importante na vida dela, que define as condutas dela, as pessoas não têm clareza do que define as condutas dela. Por isso que eu achei importante quando você fez aquela listagem, que eu te perguntei em detalhes, porque ali a gente está falando algumas coisas que podem servir para definir no dia a dia as ações. E, por exemplo, na frase enfática eu coloco sobre isso. A política autoevolutiva demarca a estrada percorrida ao longo das seriezes da consciência, indicando um nível de compreensão e aplicação da cosmoética por meio das autoprioridades. Isso que você fala tem muito a ver, os valores estão altamente relacionados com a cosmoética pessoal, né? Com o CPC. Então, quantas coisas o que chama prioridade? Qual é a prioridade para a pessoa? Isso você mesmo na clínica, como psicólogo, dá para a gente ir registrando o que para a pessoa, o que ela traz, o que traz para trabalhar, qual o assunto e qual o nível de compromisso, de comprometimento desse assunto que traz como prioridade. Então, todas essas escolhas do que é prioritário fala muito, muito alto da automaturidade, do alto nível de compreensão das coisas, né, dos acertos que ela tem ou não, né, os desacertos. Aí fica mais claro na interdisciplinologia a questão do paradileitologia e cosmoeticologia, né? Exatamente. Então, a paradiplomacia, a paralegisologia. Vamos lá? Aqui na trinomiologia, na página 3, final da terceira linha. Você poderia comentar o trinômio autossinceridade, autolucidez, automaturidade? Aí ele pergunta assim, por que na atualidade, em sua opinião, muitos insistem em mentir para si mesmos? E isso fala muito do nível de imaturidade pessoal. Em geral, essa intencionalidade, por exemplo, o trinômio era autossinceridade, autolucidez e automaturidade. Eu tinha lido o anterior. A autossinceridade eu coloco tão importante, por exemplo, como o aproveitamento de conduta pro-amparador. Isso já eu falei antes, o tema da importância que para mim é a autossinceridade. E não é fácil de conseguir, não. A consciência tem muito que andar e estar aí refletindo sobre as coisas, porque tem coisas que para o outro podem ser lógica, de clareza, mas tem a ver com a própria consciência, né? O que a consciência consegue ir observando, aceitando as verdades relativas de ponta que a consciência tem que ir podendo aceitar, que não sempre é fácil para a consciência, né? O tema da autolucidez, automaturidade. Bom, isso já falei. A automaturidade está muito ligado. Aí a pessoa vai vindo qual é seu nível, né? Dentro da escala evolutiva da consciência, qual é o nível que ela tem, como para poder considerar, e eu gosto de olhar muito o contexto da consciência. Dentro do contexto mais simples ou mais complexos, você vê que tem consciência com um gabarito, dentro das possibilidades pessoais que ela tem, de ir podendo ter autosinceramentos assim,
sagios, né? Conduta sagia. E outras vezes tem consciências que aparentam ter um contexto mais amplo e não conseguem também, não. Agora, você falou uma palavra que eu acho muito chave nisso daí, que é a questão, ela pergunta por que nós mentimos. E está muito associado à evitação do desprazer. O autoenfrentamento, ou seja, ele está muito ligado ao autoenfrentamento. A gente tenta se manter numa situação de prazer, por exemplo, eu abrir mão de um comportamento, porque eu entendo que eu vou ter no primeiro momento uma aceitação, vou ter que aceitar aquele sofrimento quando eu abrir mão daquele comportamento para eu começar a trabalhar outro. E aí a gente se autocorrompe mente para tentar segurar os dois, né? Então é aquela questão bem animalizada. Nós evitamos muito desprazer. A gente mente para não ser punido, a gente mente para não tentar se enganar, porque se a gente se pune, se é aquilo, isso é muito na nossa Lembro do conceito de goce no analítico, né? Uhum. Do goce, que tem a ver muito com uma coisa assim de perversão pessoal, né? Uma coisa bem de corrupção, de perversão pessoal, de imaturidade, porque a consciência, quando mais lúcida e mais madura, vai eliminando tudo isso dentro das condições que ela puder. A manutenção desses que são trafares pesados para a consciência fala de autodiscernimento, falta de autolucidez para ela poder compreender os efeitos disso. Os efeitos. Uhum. Ok? Quer perguntar? Para cima, foi? André? Oi, Cristina, parabéns pelo verbete. A parapoliticologia é um tema muito amplo, né? Quase uma evoluciologia, se a gente for parar para estudar mais detidamente mesmo. Eu faço parte do Colégio Invisível da Parapoliticologia. Ah, que bom. Faço um convite aí para você Seu também. aporte vai ser bem importante também. Eu estava passando ali, aí eu vi o tema, nem... Você viu Parapoliticologia. E deixo o convite para participar de alguma das nossas reuniões, né? Eu participei vários tempos do Parapolítica. Ah, que legal. Da dinâmica, né? Dinâmica da Parapolítica. Mas eu tô falando do Colégio Invisível. Claro. Do Colégio Invisível. Colégio Invisível não, da dinâmica, por isso esclareci a dinâmica. Tem muitos pesquisadores de Porto Alegre, tem também no Espírito Santo, né? Marcelo lá, algumas pessoas de São Paulo também. E Oi? Ela participa também? Não. Fica também assim para a gente colocar, né, esse colégio dentro do verbete lá na colegiologia, né? Colégio, uma dica. Claro, eu coloquei para a urbanologia, mas mais uma indicação. Não, tá bom. Uma outra coisa que aí de fato inserir, sim, né, Cristina? Pode inserir, claro, lógico, porque realmente também eu coloco aqui a parapolítica, né? Poderia ter colocado evoluciologia, poderia ter colocado politicologia, mas coloquei parapoliticologia porque, considerando a evolução, é mais a parapolítica que influencia na gente que a política mesma. A política pode ser um efeito, mas a parapolítica é a essência da política autoevolutiva. Sim, eu achei bem assertivo a escolha da especialidade. A dentro especialidade, disso. sim. É bem isso, sim, nós debatemos bastante dentro desse holopensene que você está trazendo no verbete mesmo. Lá em Fatologia, na segunda linha de baixo para cima, na página 1 mesmo, é a alienação perante a politicagem. Aí eu queria entender melhor o que você quis dizer com isso, porque é uma coisa assim, eu vou colocar a minha hipótese e depois você comenta. Eu tenho falado anteriormente de percepções, para percepções de vidas anteriores, vidas passadas, né? Onde eu considero estar muito no tema de política, mais levada a politicagem, politiqueria, né? Seria... Então, esse aspecto que eu quero ir
tirando fora, né, da minha história pessoal, da minha política pessoal, faz muito vivenciar hoje dificuldades de acessar o que é a política em geral. Eu tenho assim, eu reconheço que estou tendo uma atitude mais passiva ao respeito. Sim. Ao que tudo indica, alguma situação bem forte de ter sérias dificuldades, de criar eu mesma sérias dificuldades por esse tipo de abordagem, né? Um jeito errado de abordar. A importância de manifestar as ideias sem ter que chegar a uma interpretação, por exemplo. Essas coisas eu considero uma defasagem bem séria que eu quero a cada vez mais ir tirando do meu caminho, né? Da minha eu chamei a atenção para esse do meu ponto, rumo evolutivo. porque é uma espécie de terapêutica, né, para a política, porque tem um ego político, ele está muito focado, muitas vezes, dentro dessa abordagem mais materialista, ele é muito focado, né, nessa politicagem, tem essa holopensene, esses valores, eles permeiam muito. Não vou falar que de todos, de modo geral, mas acho que é algo que existe, são fatos, né, o que a gente consegue ver. Para fatos, por exemplo, quando a gente pega o tema o parapsiquismo impressivo, eu dou-me conta que cada vez que tem alguma coisa que pega mais e que dá como eu tentando a fazer a abordagem política, eu percebo as companhias extrafísicas desse jeito, assim, estando bem alerta a ver para onde eu vou ir. Então, por que isso? Isso não é por acaso, isso tem a ver com história minha, com essas consciências. Por que tanto essa coisa de estar tão perto, tão atenta a ver o que eu vou falar, qual vai ser minha definição política, o que eu estou tendo como opinião, né? Aqui a doxofobia eu considero bem importante de superar isso, porque eu percebo essa questão assim de canga, e isso é parapsiquismo impressivo. Isso não tem dúvida, né? Por isso está bem, eu esclareço aqui, porque isso faz parte. E a parapolítica, como não vou considerar a parapolítica? É impossível de não considerar. Eu acho que o aspecto mais terapêutico dessa abordagem da parapolítica mesmo é a Consim intermissivista, ela fazer a transição do poder intrafísico como um valor, poder temporal, para o poder consciencial. Entender que por funciona, isso coloco como o colégio da isso. Pararurbanologia, na verdade, por esse motivo, né? Mas está muito bem, é verdade, o colégio da Parapoliticologia está bem bacana a ideia de Mas isso aí, parabéns. colocar. Obrigada. Ela colocou aqui na ciclologia, um ciclo que eu acho que é um resumão, assim, em termos de evoluciologia, que é o ciclo heterodominação-autodomínio. Tem a ver com isso que você colocou também. Tem a né? ver. Claro que tem a ver. Você Eu quer queria perguntar? justamente perguntar isso. Como? Eu ia perguntar justamente isso. O quê? O ciclo? Então, Cristina. Aprofunda aí, minha cara. Porque, olha só, dá para interpretar duas coisas aí, né? Dá para interpretar que, de repente, a consciência ficou um tempo dominando, né? E agora ela está se dominando, em vez de buscar domínio dos outros. Aí está a política autoevolutiva. Né? O procurar fazer a autodominação e deixar de lado a necessidade da heterodominação. Ou então dá uma outra sensação, que ela ficou sendo heterodominada, Também. né? É outro ponto. Outro e ponto. Agora ela está partindo para ser o próprio senhorio de si próprio. A verdade é duas coisas estão. Exato. Né? É esse isso. Exatamente. Tem a ver com É bem isso. rico esse ciclo. Ele não. tem ele abrange esse todo, né? É bem abrangente. É perfeito. Agora, uma coisa que eu estava querendo ver sobre essa história da politicagem,
eu sei que é um processo pejorativo, né? Ou seja, da política, não é isso? Mas tem que ver também com a consciência, como vai ela se desenvolvendo. Então, né? mas é exatamente isso a evolução que da eu queria de consciência. falar, porque é um processo ambivalente, porque a gente vê que nas relações humanas há negociações, e há então essa condição da barganha. Isso faz parte da ação social humana. Né? Ou seja, nós não somos assim, olha, eu preciso disso, então você me dá aquilo. Dentro das relações comerciais, principalmente, a gente tem esse processo. A gente vê, por exemplo, o caso do Moro. O Moro está usando muita politicagem, certo? Mas ao favor da Lava Jato. Quando a gente observa que ele articula certas coisas, ele está buscando os meios, ele usa as regras, mas buscando a intencionalidade. Então, acho que o importante, né, é que quando você colocou, parece que é um choque. Tipo, olha, eu estou assim machucado, eu machuquei e agora eu estou dando um tempo. Claro. Né? Agora, você Mas tem o importante outro... é exatamente, superar, né? Exatamente, superar, não ficar com... Exato, é isso. Então, André, Mas isso assim, leva a processos de maturação. mas só para pontuar bem, né? Assim, em termos de língua portuguesa. Até Isso. vim checar aqui, porque você tem toda uma cognatologia, até tem verbete pelo Sovaldo que ele política. coloca. Então tem politicagem, politicalha, tem politicalha. politicastro. Então isso tudo é nosográfico. É aquela política de interesses pessoais, espúrios, bem por isso que eu distante comentei de com um ela CPC. que é nosográfico, né? É negativo. Então, assim, é essa condição, ela né? está evitando negativo, a né? conotação negativa, de fato. Isso mesmo. Aqui em Poderes está bem esclarecido, né, o que acontece com a política claro. hoje, né? Então, Agora, podemos seguir? Eu queria saber se ela já falou sobre exemplologia. Para Não, aprofundar, não. você poderia Não, tem aprofundar. até uma pergunta ótima, tem uma justamente teletertuliana pedindo. Tá essa ótimo. afinização, né? Ele está ligado hoje, Está ligado, tá isso está bem. E hoje Muito eu bom. sinto muito debate, que às vezes não tem tanta facilidade para acontecer. É bom o debate, né? Que cada um opine com uma intercomunicação bem mais rica, né? Política autoevolutiva elementar. A da consciência pré-serenona com nível de atuação ajustado à captação e interpretação da cosmoeticologia. Política autoevolutiva avançada, a da consciência evoluída com nível de atuação ajustada à captação e interpretação da cosmoeticologia. Então, olha a importância que tem, volto a reiterar a definologia, a compreensão e aplicação do que bem se entende por cosmoética. Isso para mim é um desafio nessa vida de quanto mais eu aprofundar, mais eu vou ganhar evolutivamente falando. Né? Viver evolutivamente, que eu coloco a técnica de viver evolutivamente, para mim tem muito a ver com o nível de compreensão e de aplicação, de que eu puder aplicar em função da compreensão de cosmoética. Então, você verá que nessa política autoevolutiva, cada quem, da mais elementar à mais avançada, vai se mostrar de acordo ao que ela bem entende do que é cosmoética, do que é a ética do cosmos. Né? A ética do cosmos, que é como a gente consegue se aprofundar. E como ela consegue ir melhorando a partir do nível de compreensão. Aí ela vai melhorando nos níveis, nas etapas evolutivas, né? Vai fechando uma etapa, começa outra. Podemos? Cristina, na megapensenologia, você poderia expandir o megapensene política, modus operandi? E o que eu estou considerando aqui como é a forma da gente atuar, né? É um modo operandi, se você quiser, um modo facendi. São as duas coisas têm a ver com, na ortopensinologia, o que o professor Valdo define como política. Tudo o que você faz constitui um ato político. Então, a partir daí, é a ideia de modus operandi. Agora, ele pede também para você comentar a primeira ortopensata, poderes.
justamente queria ler. Poderes. Os políticos humanos vivem se digladiando por meio de 3 poderes básicos: os preconceitos dos costumes, as leis da jurisprudência e as competições comerciais industriais, que é o jeito de ver a vida, né, do que eles consideram que a forma de sustentar o poder. Mas os preconceitos dos costumes, o que eu entendo que o professor aí coloca, é o tema da priorismose, né? Como a consciência vai, aí tem sua política evolutiva, vamos dizer, ou autoinvolutiva seria, de estar trabalhando ou atuando de acordo ao nível da interpretação, do que primeiro surge dos preconceitos. As leis da jurisprudência, que é preciso para poder aplicar a jurisprudência, isso pode falar melhor que os parapoliticólogos, né? Ou paradireitólogos, que se precisa muito da compreensão e aplicação adequada da cosmoética. Senão, a gente realmente não consegue aplicar a jurisprudência. Por isso tem tanta crise, né? Os outros dias estavam falando do círculo também, que as leis que conformam a jurisprudência estão com ideia de mediar nos conflitos interconscienciais. Mas o que acontece? A interpretação delas, como é utilizada, como é aplicada esses tipos de leis. Então, aí aparece a seriedade da compreensão e aplicação da cosmoética. E as competições comerciais e industriais, onde está mais, aí seria outro ciclo, da heterocompetição à autocompetição. Esse é outro ciclo que deveria estar dentro da política autoevolutiva. Deixar tanto o tema da competitividade, que vai produzindo tantos estragos na vida das consciências, né? O respeito à vida das consciências, e o tema de autocompetitividade, que tem a ver com a própria autoevoluciologia, com o trabalho pessoal da evoluciologia. Agora, aqui na pensenologia, ele está perguntando, primeiro aquele item da vergonha na cara pela quebra da autopensenidade. De autopensenidade. Perante o amparador. Depois ele pergunta também, pede para você exemplificar a evitação do pensar diferente, qual fronteira interconsciencial. Aí ele diz assim, eu entendo que ninguém penseniza igual a outra consciência. Então, por isso não ficou muito claro para mim esse item. Você poderia comentar? Sim, esse realmente está bem relacionado com o que coloco de autocoerenciologia, com o binômio, entre outras coisas, não tem outros relacionamentos, mas o binômio admiração-discordância. Como a consciência pode escutar uma opinião diferente e não por isso sentir medo. Porque muitas vezes a consciência ataca por medo, né? Uma questão animalizada que tem a consciência ainda. De sentir medo ante a opinião ou pensar diferente. Então, muitas vezes, infelizmente, isso produz fronteiras interconscienciais. A consciência sente um muro para poder acessar a outra, porque depende do que ela fala, que é diferente do que outro pensa, outro penseniza, faz que essa consciência não sinta assim choques, né? Com respeito a refutação, muitas vezes a agressividade, quando a consciência, eu tinha colocado aqui dentro das ideias, né, de política evolutiva, quando a pessoa tem ideias diferentes, como ela pode ajudar a ensinar ou melhorar coisas erradas, né, que tem a ver muito com o tema passado. Às vezes quem está atacando a pessoa tem a ver com um velho colega, né? Colega de evolução, com o qual num momento tinha empatia, né? Com essas ideias. E às vezes a refutação bem forte, né? Tem muito a ver com essa consciência, que diz, como você não lembra? Você é aquele que dizia isso e agora o que você está dizendo? Por isso eu falo muito do tema
historicidade da consciência. E como às vezes colocar as neoideias, perceber a antipatia ou desgosto das ideias vertidas e ficar com insegurança, por exemplo. Essas razões da própria consciência, que podem levar à doxofobia. Que a consciência fica, opa, no melhor dos casos, a cautela, dizer, bom, o âmbito não é para eu falar. Outras vezes, carregar muito nas tintas, quando a pessoa não está de acordo com o outro, com o que está ouvindo da fala do outro. Então, a pessoa tenta produzir um ataque assim, direto à pessoa, né? A desvalorização da pessoa. E, na verdade, um vai desvalorizando o outro quando tem medo, um certo medo, porque senão não dá motivos para a pessoa, às vezes, esse ataque, né, anticosmoético de agressão, só por o fato de pensar diferente. Então, nesse ponto, eu falo do que seria o tema a pergunta quanto à fronteira interconsciencial. E ter vergonha perante o amparador é, por exemplo, falta de sinceridade. Quando isso pode ser por um lado, por outro lado, quando a consciência entra. Por que a consciência entra assim em uma empatopensenidade? Aí fala da autoincoerência dela. A consciência pode dizer, não, o que acontece é que veio tal coisa e essa pessoa estava assim, ou alguém disse essa coisa, eu falei, mas tudo eu tenho escrito em uma ai, como é? Pensar? Não, um artigo que ainda está em revisão. E eu coloco aí um conceito que continuo tendo, né? Eu escrevi faz tempo, mas continua sendo essa o que eu considero assim, dentro das minhas possibilidades de esclarecimento pessoal. Que na hora que a consciência tem uma pressão holopensênica, que ela sente a pressão holopensênica, a consciência responde como ela pode, o que a consciência tem dentro dela. Então, quando acontece a patopensenidade, muito tem a ver o que mexeu com a consciência. Então, não tem jeito de estar considerando, não, foi aquela pessoa, foi aquele ambiente, foi o assunto veio e traz. Não, a consciência responde realmente com o que ela pode nessa hora. Nesse momento, ela rompe a ortopensenidade ou rompe esse equilíbrio pensênico e começa a patopensenizar, e vão ter a ver com coisas que ela tem que reconhecer como incoerência. Uma coisa que eu estava aqui pensando era essa necessidade nossa de viver em grupo e de autoeducar-se, né? E educar mutuamente, né? Essa educação mutuamente e o fato de a gente aqui a gente está falando até nesse ciclo, voltando àquele ciclo, né, que da heterodominação, mas a gente também precisa do outro para colocar limites na nossa situação. A gente não tem uma liberdade total, né, de falar assim, ó, eu faço o que eu quero, ou a política é conforme eu dito, as coisas são como eu quero. Né? A gente tem que ter um processo de consenso de grupo. E é interessante que eu estava pensando duas frases da Península Ibérica, né, sobre a questão de política. Então, os portugueses, eles falam que os romanos, quando foram a Portugal e encontraram um povo lá na Portugália, né, que justamente onde foi o Porto hoje, onde é o Porto, foi o primeiro lugar que os romanos chegaram ali e encontraram o pessoal dali, né? E os relatos, os portugueses falam até hoje, que a menção que eles deram a Roma foi: encontramos um povo que não se governa e não se deixa governar. Foi a primeira coisa que eles colocaram. Não se governa e não se deixa governar. E é muito comum também na Espanha a gente escutar hoje pessoas que são partidárias do seguinte pensamento: se há governo, eu sou contra.
Já escutaste isso? Olha, É o não. pessoal da anarquia. Na anarquia, sim, eu pensei na anarquia, porque se Não nesse resolve governo... também. Não Porque- resolve. Porque resolve. pode ser não deixar-se governar, mas autogovernar. Exatamente. Então, o pessoal nunca está contente. Então, olha só como que é importante também a gente, nesse consenso, saber esse processo da interdependência, não é? Sadia, né? Não é sadia, e entender o processo da hierarquia também. Porque dentro de um processo aí da evolução do cosmos, entendendo essa minha política autoevolutiva, eu tenho que saber que tem um ser mais avançado que eu, e eu tenho que observar o que ele pensa. Agora, né? André, Que é- dentro disso que você está colocando, veja bem a importância do corpus da Conscienciologia consolidando todos esses conceitos, né? Por exemplo, você falou em liberdade. A gente que estuda a Conscienciologia, obviamente a gente sabe dos limites, a gente sabe do balanceamento entre livre-arbítrio e determinismo. A gente sabe das paraleis, né, do paradireito, do quanto que a gente tem as interprisões, as inseparabilidades, enfim, vários princípios, vários códigos evolutivos e princípios da evoluciologia dos quais a gente não pode prescindir. Imagina, são leis universais. Então, é evidente que não existe, isso é uma quimera, é uma bobagem, é um absurdo alguém achar que existe liberdade total e que, né, se há governo sou contra. Quer dizer, totalmente na contramão justamente do que ela propõe, do que a gente conhece, do que a gente estuda de evoluciologia. Exatamente, a política autoevolutiva, ela pressupõe valores, princípios, códigos, leis, respeito, enfim, direito consciencial, tudo isso num caldeirão denominado evolução, né? Então, vamos devagar com a dor. Isso. Agora, por outro lado, a gente não pode deixar de dar o devido valor ao grande item que é liberdade, que é uma conquista das sociedades democráticas e que, obviamente, a gente não pode deixar de prestar atenção nessa conquista que a gente tem hoje, né? Eu, por exemplo, ontem tive a oportunidade de receber pela internet, enfim, um vídeo que está rolando aí, vocês devem ter visto, com depoimento de uma menina, de uma jovenzinha, não é menina, é uma jovem, enfim, não vem ao caso aqui, nem tem tempo, nem ao escopo, mas ela comentando sobre o que ela sofreu num país totalmente autoritário e ditatorial que ela vivia. Então, assim, gente, vamos também usufruir da liberdade que a gente já conquistou, que a gente é um mérito nosso também, né? De viver num país aprendendo e tudo, mas é uma democracia, né? Bem ou mal, Procurar né? sempre a democracia. Mas, enfim, A democracia. Exatamente. Agora, Cristina, a gente ainda tem umas perguntas, vamos tentar seguir aqui. Aqui ele pergunta na maniologia, você poderia comentar a mania de procurar ter razão em tudo? Como é que é isso aí nessa política autoevolutiva? E seria praticamente seria isso parte da antonimologia, né? Que seria política anti-autoevolutiva. Porque eu coloco aqui alienação, além da politicagem, a perda da prepotência, a recusa íntima pelo aliciamento aos outros, o fato de reconhecer o valor incalculável da educação para a consciência se libertar, eu aqui abro a importância, né? O valor incalculável disso que estávamos falando, da educação para a consciência se libertar. Então, imagina, essa antipatia que eu coloco aí por o tema de convencer e do que seria esse dogmatismo, né? Autodogmatismo, de ser bom, que eu digo e acabou. É isso que tem a importância. Então, a superação disso, dessa mania, vai promovendo aos poucos a perda do egão, a reeducação, avançar na intraconsciencialidade, até ir aos poucos, né, a consciência conseguir essa libertação pessoal, mas a partir justamente
de essa superação desse tipo de mania que infelizmente hoje se vê muito, né? A mania de procurar ter razão em tudo, né? Tem consciência de o que eu falo e é assim mesmo. E... A liberdade de expressão segundo o egão pessoal. Né? Liberdade de expressão segundo o egão pessoal. É, né? aí também não vale, né? A pessoa roda, aí roda, não tem roda, graça ela também, tem né? razão. Né? Não é isso. É não. liberdade, mas segundo meu ego. Não, por isso se fala da cosmoética, né? De aplicar, de compreender e aplicar a cosmoética. Agora, Cristina, na sindromologia, na segunda linha, você pode comentar a eliminação da síndrome do poder? E aí ele pergunta também como lidar com a vaidade intelectual. Ah, e aí tem que trabalhar muito com o tema do egão, né? Do egão, das coisas, por que a consciência precisa dessa vaidade? Porque a vaidade mostra a necessidade da consciência. A consciência está tendo falência por por mostrar uma não superação, porque isso não é justamente superação, mas estar em nível mais superior a outras consciências. Por que acontece isso? Qual a necessidade? E isso tem muito a ver com os trafais da consciência. A mesma coisa que a síndrome do poder. Essa necessidade de poder mais anti-evolutiva, né? Porque existe o poder evolutivo. Mas aqui se está colocando o tema do ponto de vista nosográfico, que essa necessidade de ser, aqui estou eu sou meritória, né? Faz automeritocracia, quando não tem, infelizmente, né? Infelizmente. Então, isso fala muito da imaturidade da consciência. Eu volto a repetir, e a falta de compreensão da cosmoética. Agora, é bom lembrar, né, quando a gente fala de vaidade, qualquer tipo de vaidade, lembrar do serenão, né, Cristina? Olha, vergonha na cara, né? Voltando ao tema que coloca, vergonha na cara. Agora, a gente tem uma pergunta aqui sobre a autocoerenciologia, na página 4, né? Sobre o item item 10, postura de não violência. Sim, você a pode postura, comentar? sim, eu na verdade que tento continuamente ter justamente esses momentos mais álgidos da não violência, mas o jeito que eu considero muito importante é o nível de compreensão do que está acontecendo na hora. Por que está acontecendo isso? Para que acontece e eu estou assistindo isso, né? Seja comigo, às vezes seja por uma cena que não tem a ver comigo, mas eu estou participando do ponto de vista que eu estou presente. Então, a política da não violência também fala da história pessoal, porque a pessoa que chega a realmente ter uma política de não violência, ela tem tido muita coisa vivenciada de violência para ela chegar ao ponto de não ter vontade de ter como ferramenta pessoal a violência mesma. A gente teve que andar com muita coisa de violência dela própria, vivenciada por ela, né? Ter sido partícipe às vezes de situações de violência para ela não ter vontade. E acho que isso é um jeito de autorreeducação da consciência. E isso faz parte, logicamente, da política autoevolutiva. Agora, na página 3, na politicologia, ela pergunta qual é a sua opinião ali na relação entre política autoevolutiva e a construção do Estado mundial. E acho que é a base, né? A consciência começa a ter gabaritagem na cosmoética e a partir daí ela pode fazer parte, né? Cada um faz a sua parte. Para conseguir o Estado mundial, cada um vai ter que fazer sua parte. E nessa caminhada, a política autoevolutiva, baseada nessa compreensão do que é cosmoético, do que é mais adequado, do que é realmente correto, e aí seria o politicamente correto do ponto de vista evolutivo, de lucidez consciencial, de autodiscernimento,
Então, eu considero isso, para mim, é parâmetro para eu ir atingindo, a fazer parte do que vai ser, em alguma hora, em algum momento, o Estado Mundial, a concretização do Estado Mundial. Muito bem, Cristina. Nós aguardamos seus novos verbetes, os próximos. Não sei se já tem mais títulos aprovados. Estou pensando em outros títulos então, para eu fazer. Tomara realmente que isso serva, haja prestado para muitas consciências, para ir avaliando isso, estar tanto concordando ou não, né, das coisas que eu coloco, ou do jeito de eu me expressar, os exemplos que eu estou dando a partir das perguntas de você. Agradeço muito as perguntas e eu vou tentar continuar aprofundando e fazendo mais verbete a partir da aplicação dessa política autoevolutiva. Ok, muito bem. A gente agradece muito. Agradecemos também vocês, tertulianos, teletertulianos, equipe do Tertuliário. Vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são: nós tivemos 11 assinaturas no livro de presença. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Hoje teremos 5 recados. O André Chataloff vai falar sobre teáticas da proexologia, o Gelson, grupo de autoconfiança, a Nilza, diálogos tenepsológicos, a Elizabeth, Honoré de Balzac, e a Marlene Roque vai falar sobre a oficina de condutas direitológicas. Bom, boa tarde a todos e todas. Para comemorar, né, uma década da Apex, foi feito um estudo, né, sobre o que a gente precisava de aprofundar sobre a proexologia. Então, nós fizemos um curso, que é Teáticas da Proexologia. Ele vai iniciar às terças-feiras, no dia 23 de maio, das 19 às 21h30, e aos sábados, dia 27 de maio, das 14h30 às 17 horas. Ele é um curso longo, ele é um curso com 18 aulas e vão ser 3 módulos. Quais são os temas principais? Inteligência proexológica, escolhas evolutivas e decisões de destino, extrapolações da Proex. Venha e participe. Queira entender mais sobre a sua programação existencial, melhores informações e mais aprofundamento, contato, e-mail, contato@apexinternacional.org. Também informações no www.apexinternacional.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da OIC, Organização Internacional de Consciencioterapia, venho convidar vocês a participarem da consciencioterapia de grupo da autoconfiança em Porto Alegre. Os consciencioterapeutas Márcia Biling e Cristóvão Pérez aprofundarão nos facilitadores e dificultadores da expressão plena dos traço-força, diante dos contínuos desafios da vida humana. O grupo ocorrerá nos dias 29 e 30 de abril, sábado e domingo, na cidade de Porto Alegre. Para mais informações, ligue ou envie um WhatsApp para o número prefixo 5198-243-4117. Acesse também o Facebook da OIC e o site www.oic.org.br. Obrigado a todos. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Estamos aqui para convidá-los para uma atividade promovida pela ICTNEPS, Diálogos Tenepsológicos. Esta é uma atividade gratuita que acontece no último sábado de cada mês, das 15 horas às 17 horas, na sala 205 da Avenida Felipe Vancha, localizada no Discernimento. Neste mês será realizado no dia 29 de março, portanto, a próxima semana. Neste evento, as pessoas terão a oportunidade de dialogar sobre os seus laboratórios tenepsísticos, trazendo seus questionamentos e elucidando as suas dúvidas a respeito das práticas da tarefa energética pessoal. Para quem quiser assistir por Skype, procure por ICTNEPS, tudo junto.
para poder assistir. Estão todos convidados, esperamos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. A Aula Memória da Conscienciologia convida você a participar do evento Honoré de Balzac, do século XIX ao século XXI. Esse evento é um evento temático sobre os bastidores da obra Cristo Espera por Ti. Nós teremos, na sexta-feira, dia 12 de maio, no Hotel Mabu Interlúdio, um convite para todas as pessoas para o Taque Show com entrada franca. Tá? Nós teremos a adaptação do livro Cristo Espera por Ti para história em quadrinhos, animação, série de TV e longa-metragem. Né? No sábado, dia 13 de maio, e no domingo, nós teremos o curso. Esse valor do curso é R$ 280, maiores inscrições e informações no CAEC pelo telefone 35 25 26 52. Venham todos. Obrigada. Olá a todos, boa tarde. Em nome da Juriscons, Associação Internacional da Paradireitologia, o meu convite é para a próxima oficina das condutas paradireitológicas. O nosso próximo tema é Grupocarmalidade, com sim e antibelicismo. As professoras Karina Barreto e Adriana Kawati vão propor uma técnica objetivando propiciar um ambiente de reflexão e qualificação consciencial, estimulando o participante à elaboração da cláusula pétrea do CPC relacionado a esse tema antibelicismo. O curso, a oficina, acontece no próximo dia 29 de abril, das 15 horas às 19h30, na sede da Juriscons, que fica dentro do discernimento, na casa 350. Então, aguardamos vocês. Boa tarde, obrigada. O verbete de amanhã é autofuncionalidade despertológica. A especialidade é despertologia, a verbetógrafa, a professora Dulce Dal. Muito obrigada e boa tarde a todos.